Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui no local onde a gente foi convidado para fazer a investigação e relataram para nós sobre o que aconteceu aqui nesse quarto. Aqui é o quarto da casa, apesar de estar já tudo caído, mas o quarto ainda está de pé. E relataram para nós que aqui foi encontrada uma moça sem vida. Os pais saíram para ir para a roça, eles iam para a roça e ela ficava deitada ainda, depois que ela levantava, e ela que cuidava do almoço e do serviço toda a casa. Mas eles iam muito cedo para a roça, os pais, e ela ficava. Levava a irmãzinha dela no colégio, tinha um colégio perto aqui, né? Que era da área rural, tá, gente? E ela ficava dormindo. Eles levavam lá e já ia para a roça. Aquela menina entrava às 7h15 da manhã. E ela ficou aqui sozinha. E quando os pais retornou para o almoço, quando chegou, encontraram ela do jeito que ela estava deitada na cama dormindo. E quando olharam, estava tudo vermelho e eles perceberam que ela não tinha mais vida, né? Chamaram as autoridades para que viesse saber o que aconteceu, as investigações. Ela tinha um namorado, que ela namorava desde a da adolescência, né? Ela namorava esse rapaz, eles namoraram 4 anos namorando. Ela começou a namorar ele, ela tinha 14 anos e ela tinha 18, então ela ficou 4 anos namorando, né? E aí ela resolveu se separar, pediu para ele que queria separação. E ele não queria separar de jeito nenhum, porque ele falou assim que o único amor da vida dele era ela. E ela falou: eu não posso enganar você, porque eu não amo mais você. Eu amei você, mas eu não amo mais, não para casar, porque ele tinha intenção de casar, né? E acabaram se separando. E disse que ele sofreu muito. Os pais falaram que ele ficou numa situação bem deplorável, né? Porque ele não conseguia se conformar. Para ele, ela era a única mulher da vida dele. E ele permaneceu dizendo que amava ela, que um dia ela ia voltar, até que se passaram 6 meses. E depois de 6 meses, ela arranjou um namorado. Aí começou, né? Ele começou a ver que ela estava namorando alguém. Primeiro falaram para ele, os amigos falaram que ela estava namorando. E aí ele ficou muito mal, porque ele tinha esperança. Depois de 6 meses, tinha esperança que ainda ela voltasse a amar ele, né? Mas ela não tinha ninguém. Só que depois de 6 meses, eles tinham uma festa de igreja. Ela acabou conhecendo um rapaz lá e começou a namorar esse rapaz. Ele pediu ela em namoro e ela falou que ia namorar ele, gostou dele. E aí começaram a namorar. Ela tinha 2 meses de namoro com esse rapaz. E aí foi quando aconteceu isso com ela. Nas investigações, procuraram ele, porque desconfiaram dele, né? Ele era suspeito, então ele era a pessoa que estava na primeira lista por ser um ex-namorado que amava ela. E ele disse assim que jamais ele faria isso com ela, porque ele amava ela. Por mais que ele estava triste, por mais que ele estava sofrendo, ele jamais ia fazer isso com ela, porque ele queria ver ela feliz, apesar de tudo. Ele falou, inclusive eu disse para ela por várias vezes, que já que ela não voltava, que ela fosse feliz, porque se ela fosse feliz, eu também era feliz. E eles, nessa investigação, investigaram também o atual namorado dela, para ver quem era, mas também era suspeito, também tiraram de lista. Por quê? O ex-namorado, ele tinha álibi, né? Que ele levantou cedo para ir trabalhar. Então, se ele estava no serviço, como que ele fez alguma coisa, né? Não dá para entender. Como tem muitos anos, gente, a gente não sabe direitinho da história. Sabe porque as pessoas vêm contando um para o outro, né? Isso aqui aconteceu em 1981. Então,
Tem um bom tempo que isso aconteceu. E eles investigaram tanto o rapaz como os pais dele, como tudo, mas fora de suspeito. Era suspeito, mas aí tiraram fora e nunca descobriram quem fez isso com a moça. Os pais moraram aqui por algum tempo, tiveram mais filhos, né? Porque eles tinham só 2 filhos, ela e uma outra menina. Só que depois eles tiveram mais filhos, porque ficaram inconformados com o que aconteceu, porque eles também tinham se casado muito novo, né? A mãe ainda era nova ainda, apesar dela ter 18 anos, a mãe ainda era nova, então ela teve mais filhos. Não sei quantos, mas falaram para nós que teve mais filhos, né? E um local onde eles falam que é assombrado. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E por isso que a gente vem para ajudar. Se o local é assombrado, a Rose Aventura está no local, porque as pessoas chamam a gente fica feliz pela confiança, quero agradecer, né? E de ajudar o espírito. E preciso relatar algo para vocês muito importante, muito importante. Eu preciso da ajuda de vocês numa coisa que aconteceu comigo. E eu sei que tem muita gente que já falou e deu certo em sonhos que eu tive. E um sonho que eu tive, gente, que eu acordei hoje, eu acordei 4 horas da manhã, não dormi mais, estou cansada, porque a gente foi dormir tarde, chegamos da investigação, já era mais de meia-noite, até que a gente, né, faz as coisas, vai comer e tudo, aí a gente não, já era tarde. E acordei 4 horas da manhã, o Theo viu que eu levantei, perguntou e eu fui contar para ele. E ele estava falando para mim agora, ele estava vindo no carro, ele falou assim, você podia falar, né, ali na investigação para os seguidores, porque eles tem muita gente que tem o dom, né, de saber o que é um sonho, de revelação de sonho, então eu quero relatar para vocês algo muito, muito, assim, chocante que eu sonhei e preciso desvendar o que é isso. Sonhei que eu fui num local para fazer uma investigação, porque eu tenho muita vontade de fazer essa investigação. Queria ir no local, fazer, né? Preciso de autorização, mas o local, como saber se o corpo está desaparecido, né? Até hoje não foi encontrado. Da Elisa Samúdio. E diz que eu fui no local, no sonho, você sabe, né? A gente sonha também fazer investigação. E né, logo diz que eu fui no local, sabia onde que era. E ao chegar lá, quando eu comecei a perguntar para a mentora, né, o que estava acontecendo, porque até hoje não encontraram ainda, né, os restos mortais dela, e aí veio como assim, você assistindo uma televisão enorme, 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 sabe? Eles pegando os ossos dela e queimando, cremar, né, mas estava queimando, colocou fogo e estava queimando os ossos. Eu perguntei, ossos de quem? Porque eu vi que era ossos humanos. E aí um homem de branco, tá? Não era mentor, era um homem de branco, que apareceu e falou para mim que aquele ali eram os restos mortais da Elisa. Quando fizeram isso com ela, depois voltaram no local e retiraram os ossos e colocou fogo. Virou cinza. E aí eu fui entender que por causa disso que até hoje nunca encontraram os restos, o corpo dela, né? Não encontraram até hoje. E eu acordei e comecei a conversar com o Theo e falando para ele, era um homem de branco, falando para mim que os restos dela tinham sido queimados. Parece que desfizeram do corpo dela e depois buscaram novamente lá para ninguém encontrar e colocaram fogo. E eu fiquei assim bastante chocada, né, porque eu não imaginava ter um sonho desse. Eu acho que é porque eu tenho muita vontade de saber aonde, né, que estaria aí os restos dela para que a mãe fizesse um velório, né. E eu tinha vontade de pedir muito, mas não entendi o sonho, não entendi, assim, entendi que foi queimado, mas eu não sei definir sonho, gente. Se alguém souber, porque aquilo era como se fosse um telão, não era uma televisão, era um telão grande, né? Uma televisão bem grande, eu falei, né? Mas assim, um telão bem grande, aonde estavam queimando, né? Mas esse homem de branco falou para mim
que eles haviam queimado, né? Por isso que não encontra de jeito nenhum. E eu fiquei assim, bastante chocada com esse sonho e não consegui dormir mais. Estou aqui com o olho cansado, com sono, porque a gente trabalhou muito. Queria até ter dormido no carro que a gente estava vindo, mas não consegui porque eu estou muito agitada pensando sobre isso, assim, se é uma revelação, se foi só um sonho ou porque eu estava pensando muito nela, né, e acabei sonhando, não sei. Né, e quando eu olhei, eu falei, consegui encontrar o corpo dela, né, eu falei, agora eu consegui encontrar, mas tinha sido queimado. Então, se vocês souberem, né, puder falar para mim, que eu entendi. Eu sei que tem pessoas que têm dom de desvendar um sonho, para saber o que é esse sonho. Então deixa aqui nos comentários para mim entender, tá bom? E a gente vai fazer agora a investigação, tá, gente? Eu precisava falar isso para vocês porque eu preciso saber. Vou chamar a atenção, tá? Aqui na capa do vídeo, vou chamar a atenção porque eu quero que as pessoas desvendam isso para mim. Então, vou colocar aqui na capa. E aí, eu vou agora passar o K2 e se der presença, vamos fazer o Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, tá dando eu vi dando um pontinho, não sei se eu vi demais. Se tiver presença, toque no K2. A gente só quer ajudar. Agora deu sinal forte, né? Ó, deu sinal forte. Tem presença, gente. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar, tá bom? Antes de iniciar aqui o Spirit Box, deixando avisado, tá? Sobre o que está na capa, porque eu coloquei na capa para chamar a atenção, porque eu preciso saber, desvendar esse sonho meu, que eu não entendi muito bem. Era um sonho assim falhado, né? Não dava para entender muito bem, então, mas eu sei que tem muita gente que entende. Então, deixei aqui na primeira parte, gente. Agora no Spirit Box eu vou fazer a investigação da moça que foi encontrada aqui nesse local. Então, tô deixando avisado que muita gente pula pro Spirit Box e pergunta por que tá lá o nome da Elisa Samúdio. É porque no assunto primeiro foi o que eu falei dela aqui na primeira parte, tá bom? Pode ligar, amor. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, é voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar, por favor? Inês. É Inês seu nome? Tô certa? É. Inês, você pode falar para mim se foi você, né? Que você é o espírito da moça que foi encontrada sem vida nesse local? Foi.
Sinto muito, tá, Inês? Sinto muito mesmo. E falaram pra mim que você ajudava seus pais, né? Seus pais levavam a tua irmã na escola e depois você ia buscar, né? Na hora do almoço. Mas chegaram aqui e encontraram você sem vida nesse local. Sofreram muito, né? Muito mesmo. Nunca pagou o amor que eles que eles sentiam por você. E você tão jovem. Você conseguiu ver quem fez isso com você? Que entrou aqui e provocou seu desencarne? Sim. Olha, muito importante para nós, se você puder falar para nós, porque nunca encontraram quem fez isso com você. Talvez seja até por isso que você está aqui, né? Que não houve justiça, não encontraram a pessoa que fez isso com você. E como você disse que viu, era uma pessoa conhecida? Era. E você pode falar para nós quem é? Se você quiser falar, é claro. Meu ex-namorado, ela falou. Então, é o ex-namorado seu, aquele que você namorou 4 anos. Desde que você era adolescente, você namorou ele. Sinto muito pelo que aconteceu com você, porque você era nova ainda, né? Estava começando a vida. Quando ele chegou aqui, ele apenas fez isso com você ou ele falou? Ele falou alguma coisa para você? Brigou. Ele ainda brigou com você? E ele estava assim, nervoso, brigou com você e fez isso com você? Voltar? O que ela quer dizer com voltar? Ele queria voltar? Ah, isso, pode ser isso. É. Ele queria voltar com você? É. Ah, ele queria voltar com ela. E você não quis voltar com ele? Não. Entendi. E por você não querer voltar com ele, ele acabou provocando. Quando ele chegou, você sabe me dizer se ele tinha algo na mão já, alguma coisa que já veio pronto para fazer isso com você? Sim. Isso quer dizer então que ele já tinha algo na mão. Então ele veio já pronto para fazer isso com você. É isso que eu não consigo entender, gente. Que amor é esse? Que amava tanto? Como teve coragem, né, de fazer isso com uma pessoa que ele amava? Eu acho que ele não queria ver você com outra pessoa, né? Isso. É de doer o coração, viu, Inês? É de doer o coração. Você não conseguiu escapar, quer dizer, você não, ou você tentou escapar.
Gritei. E ninguém ouviu. Porque ninguém falou nada. Ninguém, não tinha ninguém como testemunha. Porque aqui eram sítios, então a pessoa morava no outro sítio, acho que não dava para ouvir os gritos. E ele deixou você ficar gritando? Ou ele fez alguma coisa para que você parasse de gritar? Sim. Sim. Você quer dizer sim? Ele fez alguma coisa para você parar de gritar e não deixou você gritar. Só para confirmar, porque eu não entendi, né? Eu fiz a pergunta, gente. Sim quer dizer que ele impediu de você gritar? Isso. Duro, né? E ele, não sei como, ele tinha árvore, como eles falam, né? Que ele tinha saído para trabalhar. Mas eu não sei aonde. A gente só sabe até aí que ele saiu para trabalhar, porque como faz muito tempo, do jeito que eu peguei, que me contaram, eu contei para vocês, né? Também não sabe o que aconteceu com ele, porque se fugir da justiça daqui, da terra divina, ele não vai fugir. É bíblico, né? Que a gente não pode provocar o desencarne de outra pessoa, nem a nossa, que dirá de outra pessoa, né? Apesar de tudo isso, dele ter feito isso com você, dele ter, né? Você consegue perdoar o que ele fez com você? Sim, tem o coração bom, né? E é importante também para que você consiga sair daqui, tá bom? E você quer pedir perdão? Isso, para Deus. E também se arrepender de algo errado que você fez. Sim. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver a luz do anjo e da mentora que está aqui ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Rose. Sim, pode falar. Fala tudo que você quiser falar, você pode falar, tá bom? Qual é o seu nome? Alô. Nós que agradecemos, tá bom? Oh, meu Deus, só para dizer obrigado, tadinha. Nós ficamos felizes de você aceitar a ajuda, tá? Segue seu caminho, né? Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Inês, né? Quero pedir desculpa para vocês se eu tô assim um pouco lenta. É porque não dormi muito bem devido ao sonho e também acordei 4 horas da manhã, não consegui dormir mais pensando nisso. Eu acho que eu tô bem cansada mesmo, sabe? Tô aqui pela graça de Deus, porque não tô bem com sono, cansada, então peço desculpa, tá bom? E mais o importante é que a gente conseguiu ajudar a Inês, né? Fiquei muito feliz, então só agradecer. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Inês? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Inês conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.